Ontem, o caso do caseiro que foi devorado por uma onça. Em Mato Grosso do Sul, esse caso, o caso Jorginho, como está sendo chamado. Caso que tem assustado todos os moradores da região, porque o animal ainda não foi capturado. O repórter Vinícius Quinello, que trabalha no nosso parceiro Top Media News, está acompanhando o caso de perto e vai conversar com a gente agora ao vivo. Oi, Vinícius, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, olha, caso que está assustando, né, a população do local, a população pantaneira. Como é que está a repercussão do caso por aí? Olha, aqui a região chama Touro Morto, é perto de Aquidauana, aqui um pouco mais de 100 quilômetros da capital, é uma região muito conhecida pela pesca. Aí acabou de ser liberado a pesca, então o pessoal está muito preocupado que tem muita pescaria marcada. Então, assim, é um caso raro aqui na nossa região. Fazia mais de 10 anos que crescia um ataque com morte. Esse animal ainda não foi nem capturado e nem morto. Ele voltou ao local onde ocorreu o ataque ao Jorginho. Então, há sim uma tremenda apreensão, uma tremenda como pode dizer, preocupação, tanto por parte de moradores, quanto por parte também da Polícia Militar Ambiental e das autoridades sobre o que pode acontecer. A principal suspeita é que esse animal tenha atacado por fome, porque teve queimadas na região, está sem animais ali, né? Então, há sim uma preocupação, um medo de uma parcela da população que esse caso essa tragédia, né, possa se repetir. Infelizmente, um caseiro, 60 anos, o Jorginho, com larga experiência na região e que foi vítima dessa tremenda tragédia. Então, tá uma situação meio estranha para ser, porque não é comum, por mais que a gente fale, é Pantanal, há muita onça ali realmente, mas não é uma situação nem próximo do comum aqui no estado. Tá todo mundo um pouco apreensivo. Bom, isso mostra que está tendo um desequilíbrio ambiental. Estão falando sobre isso aí na região também, sobre a questão do desequilíbrio ambiental e das pessoas estarem invadindo, então, o espaço dos animais, até porque, como você está me dizendo, essa questão das pescarias devem ser pescarias constantes aí ao longo do ano. Com certeza. Tem uma outra questão também muito importante, que essa região acontece uma prática que é proibida por lei, mas que infelizmente a gente sabe que ocorre, que é a ceva, que é a atração desses animais, colocar comida ali para atrair esses animais para o turista ver, né? Isso é ilegal, isso é proibido por lei, mas já foi denunciado por mais de uma vez que isso ocorreu. E, bom, aí você junta que é uma região que já ocorreram diversas vezes a ceva, é uma região que hoje passa por um distúrbio ambiental muito grande, uma falta de alimento e que, bom, culminou nessa tragédia, tá? Como eu disse, que a principal suspeita hoje da PMA, não é minha, é da PMA, é que tenha sido um ataque por causas alimentares ou então porque esse animal estaria com cria e se sentiu ameaçado. São as principais linhas de investigação. Então, e sim, é uma região com um turismo forte, especialmente de pesca. A pesca acabou de ser liberada. Essa série de fatores juntos, a gente culminou nessa situação. Se não me falha a memória, a última vez que nós tivemos um caso desse aqui no estado fazem 17 anos. Então, não é comum. E sim, o Pantanal hoje é uma região que demanda uma série de preocupações e talvez precise de um olhar um pouco melhor de todo mundo, né? Vinícius, esse último caso que você disse aí que aconteceu há 17 anos, você se recorda se ele culminou em morte ou se foi só um ataque, foi um ferimento causado pela onça? Também foi onça nesse caso específico? Sim, não. Esse último 17 anos que eu digo é um caso que culminou com morte, né? Assim, pequenos, como pode dizer, ataques, uma coisinha ou outra, um ferimento pequeno ou outro,
são coisas que eu não digo comum, longe disso, não é comum, mas que já ocorreram. Agora, um caso com morte já fazem quase 20 anos, né? E sim, também foi por um felino, por uma onça. Então, já faz muito tempo. Não é uma coisa que nós estamos habituados aqui em Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, aqui em Campo Grande ou em Corumbá, que é onde está a maior parte do nosso Pantanal sul-mato-grossense, a lidar com isso, né? Inclusive até no momento do resgate do corpo do Jorginho, a onça retornou ao local e ela acabou também atacando das pessoas que estavam ali resgatando os restos mortais do Jorginho, fez um ferimento que foi um corte bem profundo no braço, mas ela acabou sendo espantada pela Polícia Militar Ambiental naquele momento. Então, assim, é uma situação totalmente atípica o que nós estamos vivendo, isso segundo o nosso registro jornalístico, segundo os biólogos que nós ouvimos, não é uma situação nem um pouco comum aqui. Vinícius, pelas matérias que a gente deu aqui no Portal Metrópolis, a gente informou as pessoas, nossos telespectadores, que o Jorginho era uma figura conhecida da região. Ou seja, além de ser conhecido da região, eu posso imaginar que ele também conhecia a região e que não imaginava que isso pudesse acontecer com ele, certo? Sim, ele tem 60 anos, como eu disse, é o Jorge Ávila, o nome dele. Ele era, o que a gente vai dizer aqui, de um pantaneiro mesmo, trabalhava, pelo que a gente pôde descobrir aqui, a vida inteira trabalhou na região, conhecia profundamente a região. E para você ver assim como isso chega a ser até tragicômico, que uma semana antes ele com um parente dele gravou um vídeo brincando, literalmente brincando com as pegadas de onça que estavam na propriedade, na mesma propriedade, no pesqueiro privado, que ele foi atacado. Então, assim, por quê? Porque isso não é incomum você se deparar com uma onça, não é incomum ela passar perto da região onde você está. Quem já visitou o Pantanal sul-mato-grossense, principalmente quem já fez caminhadas noturnas, existe até um turismo voltado a isso, sabe que a possibilidade de você avistar uma onça é muito grande. E ele estava tão habituado a essa situação que ele estava brincando com isso. Olha, aqui ó, o tanto de onça aqui, segundo o que ele pôde avaliar, tinha até 2 onças brigando ali na propriedade onde ele dormia. E onde uma semana depois, menos de 10 dias depois, ele foi atacado e foi morto. Então, sim, ele conhecia profundamente a região a ponto de brincar com essa situação. Eu acho que em nenhum momento, eu não o conhecia, mas com toda essa análise de caso, acho que em nenhum momento ele ia imaginar que poderia acontecer isso comigo. Acontecer isso com ele, perdão. Tanto que ele acordou, normalmente foi pegar o mel, foi fazer o café para os pescadores, seguindo a rotina que ele tinha todo dia, quando ele foi atacado. Então, ele estava plenamente confiante de que nunca isso poderia acontecer com ele ali no pesqueiro, né? Nossa, infeliz coincidência a questão do vídeo e da morte do caseiro, do Jorge. Vinícius, te agradeço muito, muito obrigada pelas informações, pelo relato aqui para o nosso Portal Metrópolis. Obrigada aí pela parceria do Top Media News com o nosso portal. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. E bora pro